Olá, pessoal! Vamos iniciar agora uma sequência de aulas falando aí sobre histologia vegetal. Bem-vindos ao site Quadro. Essa aula ela é bem especial porque ela foi um pedido de uma das nossas alunas, a Yasmin. Eu espero responder tanto as dúvidas da Yasmin quanto as dúvidas de outros que estão estudando aí os tecidos vegetais, tá bom? Então, nessa primeira aula eu quero basicamente conceituar, tá bom? Falar com vocês quais são os principais tecidos, as funções gerais desses tecidos. Nas próximas aulas nós vamos ver esses tecidos organizados dentro dos órgãos, tá? Nas raízes, no caule e nas folhas. E aí dentro de cada um desses nós vamos falar de funções específicas que esses tecidos desempenham, tá bom? Começando pelo meristema, o meristema é um tecido muito importante, é o tecido que promove o crescimento do indivíduo, tá? Porque ele tem aí uma grande capacidade de multiplicação celular, tá bom? Então, as células do meristema sofrem muitas mitoses e promove aí o crescimento da planta, tá? E também é um tecido que passa pelos processos de diferenciação, tá? É um tecido indiferenciado, ou seja, as células não têm funções específicas e ele vai sofrer, então, diferenciação, que é quando as células vão formar estruturas com funções específicas. O meristema pode ser primário ou secundário, sendo que o meristema primário ele vai dar origem a essas estruturas aqui, a esses novos tecidos, que são o protoderma, o meristema fundamental e o procâmbio, tá? O protoderma vai originar aí a epiderme, o meristema fundamental está ligado aos tecidos de preenchimento e de sustentação, tá? E o procâmbio vai originar os tecidos vasculares nas diversas estruturas da planta. E o meristema secundário, ele é formado a partir de estruturas primárias, a partir de estruturas do meristema, formado pelo meristema primário, que vão se desdiferenciar e se diferenciar novamente, né? Vão novamente aí obter a capacidade de sofrer mitoses, desculpe, e se diferenciar em outras estruturas. Mas o secundário a gente vai entender melhor nas próximas aulas, tá bom? Os parênquimas, o parênquima, né, é outro tecido que nós vamos ver que a função dele principal nos diversos órgãos é a de preenchimento. Tem aqui uma imagem, um corte de uma folha, tá? Aqui em laranja, o mais vermelhinho aqui em cima, tem a epiderme superior e aqui, ó, embaixo a epiderme inferior. Todas as células que estão entre as duas epidermes vão formar aí o parênquima, né? Exceto as células que vão compor aí o procâmbio, tá? Então, o parênquima ele está localizado aí entre as células, entre as duas epidermes, tá? Está circundado pela epiderme e ele tem a função de preenchimento. Dependendo do órgão onde ele está, né? Essas células vão armazenar água, por exemplo, né? Nas raízes, por exemplo, como a raiz de mandioca, vai armazenar o amido, né? No caule, como de batata também armazena o amido. Nas folhas, é o parênquima, que contém aí o pigmento clorofila, então está relacionado à fotossíntese, ok? Existe também o colênquima e o esclerênquima, cuja principal função é a de sustentação. As células do colênquima são reforçadas com celulose, enquanto a do esclerênquima são reforçadas com lignina, que está marcada aqui em vermelho, a lignina, tá? Então, essas duas substâncias, né, o reforço com celulose e com lignina, faz com que essas células sejam rígidas e, por isso, promove a sustentação dos diversos órgãos, tá? É o colênquima e o esclerênquima que vão formar aí as famosas fibras vegetais, tá? Os elementos vasculares, né, para finalizar, vão compor o xilema, que transporta a seiva inorgânica, composta por água e sais minerais, antigamente conhecido como seiva bruta, e o floema, que vai transportar a seiva orgânica, né, composta principalmente pelos açúcares, pela glicose, que antigamente era conhecida como seiva elaborada. As células do xilema são células mortas, tá? Formadas aqui por elementos
de vaso, tá? Que são essas estruturas aqui ilustradas em azul, e a célula do floema. As células do floema são vivas, porém a célula que forma o canal aqui por onde vai passar a seiva elaborada, a seiva orgânica, desculpe, que está marcada aqui em rosa, ela perde alguns elementos como o núcleo e os ribossomos, tá? Por isso ela está sempre associada a uma célula que recebeu o nome de célula companheira, que é a célula que vai suprir aí a célula do floema com a substância que ela não consegue produzir, tá? Tem aqui uma imagenzinha de microscópio, vocês podem ver a célula maior que é a célula do floema, e ela está bem pertinho aqui da célula que é a célula companheira, tá bom? Bom, nas próximas aulas, então, nós vamos falar sobre raízes, caules e folhas, né, e especificar cada um desses tecidos e a organização deles nesses órgãos, ok? Um abraço e bons estudos para todos!